Olá IPCA, hoje terça-feira, 10 de abril de 2012. Estamos lendo a Bíblia juntos há 58 dias e hoje vamos começar a leitura da primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. Esse nome comprido, os Tessalonicenses. Uma carta que o apóstolo Paulo escreveu num momento específico da sua vida que nós conseguimos resgatar com tranquilidade. Veja conosco o contexto da segunda viagem missionária no vídeo que nós vamos passar a seguir. Vamos então, meus irmãos, resgatar o itinerário da segunda viagem missionária de Paulo. Nosso irmão Paulo saiu da cidade de Antioquia, conforme nós lemos em Atos capítulo 15, 35. A cidade onde ele havia estacionado com Barnabé depois da primeira viagem missionária. Foi lá que ele recebeu o apóstolo Pedro e lá que ele teve aquele desentendimento com Pedro acerca do sentar ou não sentar ao lado de judeus, de não-judeus incircuncisos. E é esse o episódio que ele conta na carta aos Gálatas, conforme nós lemos na semana passada, aconteceu nessa cidade de Antioquia. Ele saiu dali, segundo diz Atos 15:40, na companhia de Silas. Isso porque ele tinha se desentendido com Barnabé, porque na primeira viagem missionária, João Marcos, o autor do Evangelho de Marcos, abandonou eles no meio do caminho. E esse abandono foi na ilha de Chipre, essa ilha que eu estou apontando com o mouse aqui para você. Ó. Bem aqui, logo no começo da viagem, João Marcos já abandonou a tropa. E então Paulo agora não achava justo levar um cara que abandonava tudo no meio do caminho. A desavença entre Paulo e Barnabé foi tal que Barnabé pegou João Marcos e foi para outro canto. E Paulo agora vai fazer a sua segunda viagem missionária com Silas. Silas tinha sido, inclusive, companheiro de Paulo e Barnabé quando eles desceram a Jerusalém para o concílio de Jerusalém, e Silas ajudou-os a levar a carta com a resolução de Jerusalém a todas as demais igrejas, inclusive para essa igreja de Antioquia. Foi dali então que eles saíram, Paulo e Silas. E eles então percorreram a região da Síria e a região da Cilícia, conforme nós vemos em Atos capítulo 15, verso 41, e chegaram a Derbe, uma cidade que Paulo e Barnabé haviam visitado na primeira viagem missionária. Depois foram até Listra. Isso é o que nós vemos em Atos 16:1. Lá em Listra, eles encontraram um judeu, filho de uma mulher judia, de um pai grego, homem muito piedoso chamado Timóteo, novo na fé, jovem, e que se junta agora ao apóstolo Paulo e a Silas e se torna então companheiro deles nesta segunda viagem missionária de Paulo. Logo a seguir, eles percorrem as regiões da Frígio-Galácia, essas regiões da Galácia e da Frígia, e são impedidos pelo Espírito Santo de prosseguir em direção à Ásia. Por isso esse xizinho vermelho em cima da Ásia. É o que nós vemos em Atos 16:6. Eles teriam diante deles a região da Mísia e da Bitínia para subir, mas o Espírito Santo também disse que o caminho não era aquele, conforme você pode ler em Atos capítulo 16, versículo 7. Então eles foram parar na cidade de Troade, conforme você lê em Atos 16:8. Dali, naquela cidade, o apóstolo Paulo teve uma visão, que um varão macedônico comparecia diante dele e dizia assim: passa até a Macedônia e ajuda-nos. Ou seja, eles estavam deste lado do mar, não é? Você vê que tem todo o mar aqui, Adriático, aqui no meio, e eles então tinham que passar para o outro lado, para a Macedônia, para ajudá-los. Esse é o sentido da expressão então e da visão de Paulo. E eles então, a gente fica sabendo nesse contexto que Lucas está com eles. A gente não sabe onde Lucas entrou no time e quando que Lucas saiu do time. Mas o fato é que nessa parte do relato, no verso 10 de Atos, está dizendo assim: assim que Paulo teve a visão, nós procuramos partir para aquele destino. A gente sabe que a essas alturas Lucas estava ali, mas não sabe quando foi que ele chegou e nem quando foi que ele partiu. Eles atravessaram a região da Samotrácia, que pode ser tanto uma cidade, que tem uma ilha que tem esse nome naquela região, ou mesmo a região como um todo. Chegaram à cidade de Neápolis e depois a Filipos. Filipos, que é uma cidade da qual nós temos já bastante informação. Foi lá que o apóstolo Paulo passou muitos dias, conforme diz Atos 16, versículo 18. Foi lá que uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, se converteu. Foi lá que ele expulsou um espírito de uma jovem adivinhadora. Por causa do prejuízo ele foi parar na prisão. Paulo e Silas cantavam na prisão por volta da meia-noite. Houve um terremoto, o carcereiro se converteu e nós conhecemos essa história.
Depois dessa tribulação, eles passaram por Anfípolis, Apolônia e chegaram então à cidade de Tessalônica, que é a cidade onde está a igreja para a qual essa nossa carta, a primeira carta aos Tessalonicenses, foi endereçada. Paulo passou ali na cidade de Tessalônica, conforme nos informa Atos 17, 1 e 2, 3 sábados, arrazoando nas sinagogas acerca das Escrituras. Ele encontrou o apoio de um judeu piedoso chamado Jason, e esse homem inclusive acabou sendo perseguido. Você pode ler isso nos versículos iniciais do capítulo 17 de Atos. Então Paulo seguiu para a Bereia, que nós lemos isso em Atos 17, 10, e deixou Silas e Timóteo em Bereia. E ele seguiu para Atenas, que é bem mais para baixo. Num determinado momento dessa viagem, Paulo sentiu a necessidade de que Timóteo fosse até os irmãos de Tessalônica para saber como é que estavam as coisas lá, porque ele havia saído de Tessalônica de maneira muito repentina. E é isso que nós vamos ver que aconteceu quando formos ler o capítulo 3 da primeira epístola aos Tessalonicenses. Paulo discursa lá no Areópago, em Atenas, ele é recusado, e em seguida parte para a cidade de Corinto, como lemos em Atos 18, 1. Essa é a região da Acaia, que também é mencionada no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. E ali na cidade de Corinto, depois de ter deixado para trás Silas e Timóteo, que Paulo encontra Áquila e Priscila, começa a fazer tendas, prega nas sinagogas aos sábados, fica em Corinto cerca de 1 ano e meio, e nesse período Silas e Timóteo chegam trazendo notícias de como estava a igreja em Tessalônica. Pois é exatamente daí que o apóstolo Paulo vai escrever, por volta do ano 50, 51, a sua primeira carta à igreja aos Tessalonicenses. Depois disso, ele vai partir de Corinto já de volta para casa, e o resto da viagem você já deve ter acompanhado no arquivo que lhe foi enviado ontem. Agora que você sabe bem o contexto de 1 Tessalonicenses, vamos dar algumas explicações básicas para você entender ainda mais o primeiro capítulo. Capítulo 1, verso 1 diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo. Esse Silvano aqui é o Silas. Silvano é o nome latino dele, Silas é o nome grego, mas é a mesma pessoa. E agora você sabe por quê. Eles estavam em Corinto, Silas e Timóteo chegaram trazendo notícias, os três estão escrevendo agora de Corinto para a igreja em Tessalônica. As notícias que eles trazem são boas, porque aqueles irmãos permaneceram na fé. Então Paulo dá graças a Deus pelas notícias, tem orado por aqueles irmãos, é o que ele diz, não é? Ele se lembra de uma fé operosa, de um amor abnegado, de uma esperança firme. E Paulo reconhece no verso 4 que aqueles irmãos eram irmãos eleitos, escolhidos por Deus, porque a mensagem do Evangelho não chegou até eles só em palavra, mas principalmente em poder, no Espírito Santo, da mesma forma como Paulo tinha procedido entre eles. Como Paulo sabia que aqueles irmãos não eram simplesmente supostamente salvos, ou que eles não eram alguém que só havia crido superficialmente, ou alguém que discursava que era cristão, mas de fato não era? O apóstolo Paulo vai contar um exemplo que ilustra bem isso a partir do verso 6. Vai dizer que aqueles irmãos se tornaram imitadores de Paulo e de Jesus, porque receberam a palavra no meio de muita tribulação. E essas tribulações são precisamente aquelas que nos estão narradas lá no capítulo 17 de Atos, nos versículos de 1 a 9. Gente que enfrentou judeus invejosos, como diz o capítulo 17, verso 5, que ajuntou a turba e alvoroçou a cidade para assaltar a casa do Jason, um judeu piedoso, e queriam trazê-lo para o meio do povo, não é? Para trazer muita tribulação à vida desses homens. E Jason foi preso e teve que inclusive pagar fiança, e a estada de Paulo na igreja de Tessalônica foi tumultuada. Foi um tempo curto e foi 3 sábados apenas, conforme nós lemos no capítulo 17, verso 2, e ainda assim foi um tempo tumultuado. Mas apesar de terem recebido o Evangelho nesse tumulto, eles receberam com alegria do Espírito Santo, de forma que eles se tornaram um modelo para todos os crentes na Macedônia, que ficava lá para cima, você viu no mapa, lá onde estava a Tessalônica, e na Acaia, que ficava lá para baixo, onde estava Atenas, Corinto, Cencreia e outras cidades. Pois bem, o apóstolo Paulo está dizendo no verso 8 que a palavra de Deus repercutiu lá de Tessalônica, também por toda parte, lá em cima na Macedônia e na Acaia lá embaixo,
a ponto de Paulo não precisar mais acrescentar nada, porque todo mundo proclamava, todo mundo comentava o quanto o evangelho havia repercutido no meio dos irmãos tessalonicenses. E como eles, deixando os ídolos, diz o versículo 9, se converteram para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar a Jesus que virá dos céus, o Jesus que nos livra da ira vindoura, o Jesus ressurreto dentre os mortos. Há duas lições maravilhosas aqui. A primeira, no verso 4 em diante. Como é que aqueles irmãos poderiam ser atestadamente comprovados como irmãos eleitos de Deus, predestinados por Deus para a salvação, para a vida eterna? As obras. Eles receberam a mensagem do Evangelho e ainda que no meio da perseguição tinham a alegria da salvação. E outra coisa, havia repercutido por todo aquele lugar, por toda aquela região, tanto Macedônia quanto Acaia, o amor, a fé, o testemunho, o comportamento daqueles irmãos. Isso nos mostra, meus queridos irmãos, que ecoando Tiago, a fé salvadora, a fé que salva, ela nunca vem sozinha, ela sempre vem acompanhada pelas obras. Obras que evidenciam que a pessoa foi de fato eleita, predestinada. E aqui então Paulo dá graças a Deus porque não precisa duvidar da eleição daqueles irmãos. Mas um outro ponto que é muito importante destacar vem na segunda parte desse capítulo, lá para o finzinho, quando Paulo, escrevendo daqui debaixo da Acaia, depois de ter descido de lá da Macedônia, atravessado Atenas, chegado a Corinto, ele descobre que os cristãos que ele encontrava pelo caminho já sabiam das coisas que haviam acontecido em Tessalônica e tinham ouvido falar da fé daqueles irmãos tessalonicenses. Mas fazia tão pouco tempo que Paulo tinha saído de lá. Fez tão pouco tempo que o apóstolo Paulo deixou Tessalônica, passou por Atenas muito brevemente e chegou a Corinto, e Paulo e Silas, Timóteo e Silas logo a seguir chegam trazendo notícias, e essas notícias já haviam se espalhado de tal forma que o apóstolo Paulo diz assim: está aí uma demonstração de que vocês são de fato filhos de Deus. Vocês estão frutificando, vocês estão, mesmo que ainda novos na fé, produzindo obras tais que todo mundo já está sabendo. Ah, meus irmãos, isso aqui é um testemunho muito grande para a gente velho de igreja que não produz nada, está seca, que não tem um testemunho para dar, não trouxe ninguém à casa de Deus, nunca falou de Jesus, nunca se dispôs a trabalhar, nunca evidenciou amor, nunca evidenciou fé, passou a vida esquentando o banco. Ah, que coisa triste. Meus irmãos, que não seja assim entre nós. Graças a Deus temos recebido pessoas novas na igreja e gente que tem nos impactado com a fé bonita, com a alegria de ser cristão, e tem nos lembrado de como isso é precioso, esses momentos de conversão, essa euforia. Mas graças a Deus também, porque nós temos gente que está lá na igreja desde a sua fundação, há 44 anos atrás, e que está trabalhando, que tem fruto para mostrar e não apenas folha. Vamos nos lembrar disso. A gente precisa progredir na fé. É com as nossas obras, com o nosso amor, com a nossa esperança, com o nosso comportamento que nós vamos mostrar que somos de fato eleitos de Deus. E isso precisa acontecer logo. Quem já está na igreja há muito tempo e não tem obra para mostrar é porque tem alguma coisa errada. Essas são as lições que nós podemos tirar aqui do primeiro capítulo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Amanhã a gente volta, seguindo no capítulo 2 e aprendendo mais coisas aqui, se Deus assim nos permitir.